Oi, gente, hoje nós estamos aqui com a professora Keila Okuda Tavares Tampellini. Ela é fisioterapeuta e trabalha na área de respiração, na área respiratória, né? Boa tarde, professora. Boa tarde. Como se dá o processo de seleção, inicialmente, como se dá o processo de seleção do paciente que precisa fazer uma fisioterapia respiratória? Aqui no Centro de Reabilitação Física da UniOeste, os pacientes eles são encaminhados para nós via a Unidade Básica de Saúde. Então, todos eles entram numa lista aqui para serem avaliados por toda a equipe multiprofissional do CRF, do Centro de Reabilitação Física. Aquele paciente que tem a necessidade de ser submetido à fisioterapia respiratória é colocado na minha lista de espera, da lista de espera da fisioterapia respiratória, e eu sigo então essa lista de espera para fazer o agendamento das avaliações, e a partir da avaliação eu vejo qual é a real necessidade do paciente em ser submetido à fisioterapia respiratória. Quais pacientes precisam desse tipo de atendimento, professora? Aqui no Centro de Reabilitação Física, o nosso ambulatório de fisioterapia respiratória, ele atende pessoas de todas as idades, desde os bebês, né, dos recém-nascidos, até o paciente adulto. Então, assim, em relação aos pacientes mais novos, aos bebês, a gente tem um grande número de bebês prematuros que vêm encaminhados para nós, né, do HU e de outros locais. Então, geralmente, esses bebês, eles nascem também, né, como eles são prematuros, com uma alteração do desenvolvimento, não só o motor, mas também da biomecânica respiratória, a gente faz toda essa reabilitação. Nós também temos pacientes das mais variadas idades que têm doenças como asma, como fibrose cística, que são doenças crônicas, né, nessa faixa da infância e da adolescência, e nós temos também os adultos, que têm outras doenças como doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, nós temos pacientes também mais velhos que apresentam asma, né, pacientes que também têm bastante aqui na nossa região, é muito comum as micoses pulmonares e também as pneumopatias ocupacionais. Então, aqui o nosso objetivo é a reabilitação respiratória em pacientes de todas as idades. O nosso foco aqui ambulatorial é bem diferente do foco hospitalar, que é o que geralmente a população conhece em relação à fisioterapia respiratória. Então, porque a gente conhece mais essa fisioterapia respiratória dentro do hospital, como é que se dá o processo aqui no ambulatório? Por que da necessidade desse paciente vir antes ao ambulatório para se proteger? Então, assim, geralmente os pacientes que são atendidos aqui são pacientes que precisam fazer uma reabilitação da sua biomecânica respiratória. Então, nós fazemos toda essa parte de readaptar esse sistema respiratório a funcionar dentro da sua capacidade, que a gente diz máxima, para que o paciente consiga executar suas atividades de vida diária sem ter nenhum problema. Professora, só tenho a agradecer, muito obrigada pela sua participação e tomara que venha mais gente procurar, mais com qualidade de vida e vocês possam atender. Hoje nós estamos aqui com a professora Karen Comparim. Ela é professora de fisioterapia, atua na área de acupuntura. Professora, boa tarde, como vai? Tudo bem? Professora, a senhora poderia falar um pouco como se dá o processo de seleção para que os pacientes possam fazer parte da acupuntura aqui? Então, funciona assim, o paciente não pode simplesmente chegar para fazer acupuntura. Então, tem que ser um paciente que se encaixe nos critérios do centro de reabilitação. Então, esse paciente já vai ser um paciente nosso. Aí, conforme os profissionais vão percebendo a necessidade da acupuntura, esse paciente entra para uma lista de espera no nosso sistema e eu vou chamando o paciente através da lista de espera. A acupuntura, como ela é muito ampla, então eu atendo pacientes desde bebês, né, até idosos, homens, mulheres, todas as áreas. Então, a gente consegue atuar em pacientes que tiveram, por exemplo, um AVC, pacientes com problema respiratório, com problemas emocionais, com alteração de peso.
Então, ela tem uma gama muito grande de possibilidades, né? E aí a gente vai fazendo esse tratamento para o paciente que já é do centro de reabilitação. Nós sabemos que existem alguns tipos de acupuntura. Quais delas vocês aplicam aqui? Então, aqui eu faço acupuntura sistêmica, que é essa acupuntura que você faz no corpo todo, e complemento com a acupuntura auricular, que é a acupuntura da orelha, que seria a acupuntura completa. Como método de aplicação, então eu vou ver qual que é o método melhor conforme o paciente. Por exemplo, crianças, eu trabalho somente com laser, não trabalho com agulha. Vou começar a trabalhar com agulha lá por 7, 8 anos de idade, né? Adultos também eu vou selecionar. Alguns é mais indicado laser, outros é mais indicado agulha. E existem ainda outras técnicas, por exemplo, a magnetoterapia, a moxa-bustão, que são técnicas de acupuntura que eu aplico conforme a necessidade. E eu também faço terapia floral. Então, o paciente que a gente vê que tem necessidade da utilização do floral, que é aquele remedinho natural para tomar, a gente faz a prescrição para o paciente adquirir e fazer uso do floral. Quantas vezes o paciente precisa vir? Não sei se é semanal, mensal, aqui. O tratamento todo vai depender de cada paciente. Então, tem pacientes que vão tratar 2 meses, tem pacientes que eu atendo há 3 anos já, por exemplo, né? Então, isso vai depender da cronicidade, da necessidade de cada paciente. Normalmente, eu inicio com uma sessão semanal para o paciente. Conforme ele vai melhorando, eu passo a fazer uma sessão quinzenal. Às vezes, eu faço uma sessão mensal e aí, né, melhorou, consegui atingir o meu objetivo aqui com ele, o paciente entra em alta. Eu acho que seria interessante se a senhora falasse um pouquinho sobre como esse paciente chega e como ele sai. Como a acupuntura é uma técnica sistêmica, então, às vezes o paciente chega com uma queixa específica, por exemplo, dor na coluna, né? Conforme você vai tratando esse paciente, ele fala assim, nossa, que engraçado. Eu cheguei com dor na coluna, mas eu não tenho mais crises de enxaqueca, o meu intestino começou a funcionar melhor e eu consigo dormir melhor. Justamente por essa parte sistêmica, que nunca você vai tratar especificamente aquela coluna. Então, você faz um diagnóstico, você vai tratar a sintomatologia do paciente, mas esse paciente vai estar sendo tratado de uma maneira ampla, né? Então, a gente vai fazer um equilíbrio energético. Então, normalmente, o paciente ele chega com uma queixa principal, às vezes ele nem menciona essas outras queixas, e conforme a gente vai tratando, ele vai vendo resultados, né, em outras partes que não eram a queixa principal. A gente recebe desde paciente aqui, e não é só o meu trabalho que vai fazer isso, é o conjunto do trabalho dos profissionais. A gente chega a receber paciente acamado, que começa a andar, né? E pacientes mais leves que daí vão ter essa melhora geral como um todo. É um trabalho em equipe, a gente trabalha muito bem aqui junto com a psicologia, com a nutrição, com o trabalho da fisioterapia nas suas diversas especialidades, né? Então, o paciente ele é muito bem amparado. E como os profissionais da área conhecem o trabalho um do outro, a gente consegue também visualizar, não, esse paciente vai ser legal se ele fizer junto com a acupuntura uma hidro, ou junto com a acupuntura um trabalho nutricional, ou um trabalho de educação física. Então, como um profissional também conhece o trabalho do outro, a gente consegue fazer esse encaixe, que para o paciente acaba sendo um encaixe bem interessante para a melhora como um todo. Oi, gente. Hoje nós estamos aqui nas clínicas de fisioterapia para falar com a professora Juliane Frari. Como vai, professora? Tudo bem. Professora, em que área a senhora atua aqui dentro das clínicas de fisioterapia na UniOeste?
Bom, eu trabalho na área de fisioterapia aplicada à saúde da mulher, né? Que é uma área bem ampla, mas também é uma área bem jovem. É uma área que aborda diversas especificidades. Por exemplo, trabalho com gestantes, né? Que pode ser feito tanto em solo quanto na piscina. O trabalho com pré- e pós-operatório de cirurgias de mama e também a abordagem das patologias de pelve, como, por exemplo, as incontinências urinárias, os prolapsos, né? Que é um problema bastante comum na vida da maioria das mulheres. Como você trabalha com a saúde da mulher, e essa é uma questão importantíssima para todas nós, quais são as técnicas que a senhora mais aborda aqui dentro? Bom, além do uso do biofeedback, que a gente trabalha principalmente nas patologias pélvicas, a gente tem aqui o estúdio de Pilates também, que é uma excelente técnica tanto para a reeducação postural, né, quanto para o treino de diversas outras patologias. Então é uma técnica bastante utilizada hoje em dia e que tem resultados bastante satisfatórios. Professora, como o Pilates interfere qualitativamente na vida de um paciente? Bom, o Pilates é uma técnica que foi desenvolvida já há vários anos por Joseph Pilates e é uma técnica que trabalha de uma forma bastante global, através de técnicas que combinam fortalecimento muscular, alongamento, concentração e também a respiração. Combinando todo esse conjunto de ações, a gente consegue uma excelente evolução dos pacientes, tanto aqueles que apresentam queixas específicas, como, por exemplo, lombalgias, desvios posturais, como escoliose, quanto pacientes específicos da saúde da mulher, como pós-operatórios de mastectomia e também, quando bem orientado, pacientes com incontinência urinária. Professora, a gente só tem a agradecer a sua participação aqui na nossa TV Imago. Muito obrigada e boa sorte no ano de 2017. Eu é que agradeço, né, e espero que esse ano seja bastante produtivo para todo mundo. Estamos aqui com a professora Helenara, ela que dá aula de fisioterapia preventiva. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre quais são os serviços prestados para a comunidade no período de férias aqui da universidade. A pediatria, ela atende as crianças que precisam do atendimento neurológico, ortopédico, crianças com atraso no desenvolvimento motor. Né? E no período de férias, a gente não pode ficar totalmente de recesso. Então, a gente faz uma escala entre os professores para que esse serviço não pare, né? Então, nós temos os bebês prematuros, que eles precisam muito da estimulação motora, devido ao atraso do desenvolvimento que eles fazem, por ter ficado muito tempo, às vezes, em períodos críticos do desenvolvimento, lá na UTI neonatal do Hospital Universitário, né? Então, aqui a gente tem todo tipo de atendimento, crianças com problemas ortopédicos, neurológicos, crianças com atraso, né, e crianças que precisam melhorar o seu movimento de uma maneira geral. Então tá, agradecemos a sua participação, muito obrigado, professora. Eu que agradeço e obrigado por vocês estarem aqui. Estamos aqui com o professor Fernando, que dá aula de neurologia aqui na UniOeste. Boa tarde, professor. Pois não, boa tarde. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os serviços da neurologia que estão em funcionamento aqui na UniOeste no período de férias. Bem, no período de férias a gente trabalha num regime especial, né? Ao longo do ano a gente tem uma série de atendimentos em que tem horários fixos. Nas férias não é bem assim. A gente tem que dar prioridade para alguns pacientes que são mais graves. Então a gente trabalha com um horário menor, mas dando prioridade para aqueles que mais precisam. Então a gente tenta fazer o atendimento daqueles que estão em pleno desenvolvimento,
traumas medulares, traumatismos crânioencefálicos, Guillain-Barré, quer dizer, uma série de doenças que demandam, que estão em evolução, para que eles não percam o que foi ganho ao longo do ano, né? Ainda não é o ideal, mas o regime de plantões a gente consegue dar o aporte mínimo para que eles não parem o processo de reabilitação. Professor Fernando, como funciona o processo de encaminhamento do paciente até o tratamento aqui na Unioeste? Normalmente, o tratamento ele é feito aqui no setor, é a parte especializada, a partir de uma triagem que é feita de recepção do paciente no centro de reabilitação. O centro de reabilitação trabalha com um sistema chamado MV, que é um sistema estadual que está linkado à Prefeitura de Cascavel. Então, o paciente ele procura a prefeitura, o UBS, o posto de saúde, e a partir do posto de saúde ele é encaminhado para a Unioeste. Aqui ele passa por uma triagem. A maioria dos pacientes não tem encaminhamento, por exemplo, para fisioterapia neurológica ou podem ser encaminhados para outros setores. Aqueles que têm demanda para tratamento continuado são incluídos na fila de espera do nosso setor e dos outros setores também. E aí, ao longo do tempo, ao longo do ano, nós vamos chamando as pessoas para preencher as vagas que nós temos disponíveis para esse setor. Lembrando que é um setor aqui, especificamente onde a gente trabalha, que é neurologia adulto. Na clínica, nós ainda temos um setor ainda também que dá uma grande demanda em neurologia pediátrica, né? Então, as crianças não estão inclusas nesse setor em que eu especificamente trabalho, mas tem um setor específico só para crianças. Então tá, professor, agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado. Tá certo, obrigado a vocês, disponham.